Ângelo Cassiano, setor doméstico de consumo, varejo, imobiliário da Bolsa deve continuar a sofrer, pois, via de regra, juros altos, recessão no médio prazo. Ai, Deus do céu. Via de regra, não. Eu sou economista, não é assim que funciona, tá? Bom, você tem um bom exemplo aí. Você viu os Estados Unidos manter juros altos para eles, foi um juro alto, juros que americano de 20 e tantos anos nunca tinha visto, certo? Então, assim, você teve juros altos, vindo de um momento ali de pandemia, e a galera falou, bababá, não sei o que, recessão e tal, e isso não aconteceu. Então, assim, não, assim, vamos parar de inventar que sabe economia, tá? Por favor. Assim, economia não é uma faculdade de 4 anos de graça, certo? É porque a gente realmente aprende coisa lá que assim, ó, senso comum é super legal, mas senso comum não faz com que você consiga operar alguém, certo? Você tem que fazer medicina para isso. Senso comum é super legal, mas senso comum não faz com que você consiga olhar para a economia e dizer para onde é que vai com base em medos de balela, tá? Senso comum é super legal, mas volto a reforçar, saber que concreto é composto de X ou Y não faz com que você consiga elevar uma construção, um prédio, nem nada disso. Então, vamos cuidar com a vibe de falar de economia como se soubesse o que está falando. Tá? Então, não. Você tem um exemplo recente, onde quebraram a cara falando esse tipo de asneira nos Estados Unidos, certo? Você teve um juros ali nos Estados Unidos chegando nas mínimas, ali virtualmente zero, e aí você tem uma subida dos juros americanos fortemente, falou-se violentamente, ficou um bom tempo nesses juros. Inflação pressionada. Falou-se em recessão trocentas e 50 mil vezes. Todo mundo que vinha nessa vibe de senso comum, como se a economia fosse uma ciência de botequim, falaram essa besteira violenta e tomaram na cabeça, sem exceção, certo? Sem exceção. Foi sem exceção e sem recessão, certo? Foi comentado aqui no canal 300 mil vezes e vieram 300 mil vezes falar: olha, você não vê que vai ter recessão, e não teve recessão. Por quê? Porque economia, feliz ou infelizmente, não funciona assim, certo? A diferença é que ninguém vai lá na cabeça do médico falar, vem cá, não, vem cá, você deveria estar cortando a incisão, você deveria estar fazendo ele do outro lado. Por quê? Porque a profissão de medicina não é uma profissão que se discute no boteco. Diferente de economia. Então a galera acha que entende de economia e fala esse tipo de besteira. Não, isso aí não é uma verdade. E tem um exemplo recente, claro e óbvio, que é os Estados Unidos. Certo? Você teve juros altos para o padrão americano, falou-se em recessão, inverteu a curva de juros futuro, que sempre prevê uma recessão, e de fato não aconteceu. Então, não tem. Outra coisa que está havendo ali, que é claramente uma confusão, é não entender que o preço dos ativos, se recuperarem ou não, independe da economia real. Vide o momento que a gente tem hoje em dia, onde a economia real tem um crescimento de 4% no PIB dos últimos 12 meses, o desemprego nas mínimas históricas, a economia indo numa direção, o governo tentando fazer esforços ali para controle de gastos, não simplesmente passando coisa, a inflação levemente acima do teto da meta, e ainda assim o preço dos ativos está completamente deprimido, porque a precificação do ativo e a operação da empresa, a economia real, não são a mesma coisa. Então, não é assim que funciona. Simplesmente não é assim que funciona. Tá? Já volto ali no resto do pessoal. Desculpa a insistência, eu me referia a via de regra. Não existe via de regra, tem que parar com essa besteira. Não existe. Não tem via de regra. Não, pode parar com isso. Não tem via de regra, não tem nada disso. Tá? Tem que parar com isso. Tem que parar com essa ideia de eu li um livro, então é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tem um exemplo claro nos Estados Unidos, certo? Outro exemplo claro é a zona do euro. A zona do euro também não entrou em recessão. Passou perto, mas também não entrou em recessão. Então, não é via de regra. Acabei de dar exemplo de 2 grupos econômicos gigantescos. China não dá para considerar porque os juros não sei se dá para considerar os juros lá, porque não tiveram que provavelmente subir os juros. Mas aí, 2 exemplos recentes: zona do euro e Estados Unidos. Então, não é. E ele continua: no geral, taxa de juros reais elevados gera recessão, certo ou errado? Não tem como fazer esse tipo de regra, porque a economia não funciona assim. E é isso que eu estou tentando explicar 300 mil vezes para você. Economia não é um negocinho que você bota numa equaçãozinha e sai um resultado final. Tem 350 zilhões de variáveis para levar em consideração.
Então, não existe essa coisa de via de regra. É simples assim. É simples assim. E ele continua, me refiro à economia nacional para ficar claro, obrigado, Cassiano, sempre um prazer, mas não funciona assim. Não funciona assim. Tá? A gente teve outros momentos de juros altos que, volta a reforçar, não gerou uma recessão, certo? A gente vinha de juros altos, a gente está agora com juros crescendo, certo? E a economia está respondendo bem acima do que qualquer um esperava. Por quê? Porque não adianta querer prever economia com base em frase de boteco. Não funciona assim. Simplesmente não funciona assim. Então, não funciona assim. Tá? Te dei 2 exemplos de como é que funciona, de exemplos agora, evidência empírica. Estados Unidos, zona do euro, não funciona assim. Tá?